Sexta da Saúde Integral começando na sua tela a partir de agora. Como é que você está por aí? Tudo bem? Renata, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bem-vinda e obrigada por estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço o convite. Bora conversar sobre esse assunto importante, necessário hoje? Sim. Vem cá você aí de casa. A obesidade é um problema por aí? É uma preocupação? Com certeza é um problema de saúde pública que afeta milhões de pessoas em todo o mundo e está ligado ao surgimento de várias doenças. Mas um aspecto que é menos falado, menos comentado, menos pesquisado talvez, é como a obesidade vai influenciar na saúde intestinal e a sua relação com parasitas. Olha só, é por isso que nós estamos aqui hoje para conversar um pouquinho mais com a terapeuta natural e psicóloga Renata Palombo. Ela que vem aqui nos explicar como esses parasitas podem contribuir para o ganho de peso e outros fatores aí, trazendo desequilíbrios para o nosso organismo. Olha que assunto interessante e necessário. Notou, né? Ainda hoje temos o Dr. César Vasconcelos por aqui, falando sobre o verdadeiro significado dos nossos sentimentos. É preciso olhar para eles também. Vamos saber se é amor ou se é só carência. Pois é o que você encontra aqui no Claramente de hoje. E na receita tem sucos detox para você fazer aqui. Um detox e um suco para desparasitação. Olha aí, sucos pura saúde para você. Fica ligadinho porque essas receitas valem a pena. E eu trago um verso para a nossa reflexão aqui. Hoje, Mateus 6, verso 10. Olha só, Renato, o que diz aqui. Você que tem sua Bíblia aí, se quiser acompanhar, Mateus 6, verso 10, devocional Amados diz: venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É o texto, um trechinho da oração do Pai Nosso que acompanha talvez você por toda a vida. Nós pedimos, às vezes falamos, né, repetindo apenas as palavras, mas os significados são muito importantes. Reconhecer que o reino de Deus é superior a tudo que tem aqui nessa terra, a nossa vontade, inclusive, que quer imperar, e também pedir que a vontade dele seja feita na nossa vida, de verdade, de coração, sinceramente. Eu acho que precisamos deste verso mais presente na nossa vida hoje. Vou fazer um intervalo aqui, são 30 segundos, é rápido, para você convidar os seus queridos para acompanhar o programa de hoje. Vamos falar de desparasitação, vamos falar sobre obesidade e vamos falar sobre aquilo que nos interessa por aqui com relação à saúde. A gente volta já. Estamos de volta, vem pra cá, a Vida e Saúde acabou de começar, demos um panorama geral do que vamos encontrar por aqui. Eu quero falar um pouquinho mais com a Renata Palombo, que está conosco, ela que é terapeuta natural e que também é psicóloga e tem ajudado muita gente a encontrar saúde usando os remédios de Deus, né, Renata? Isso mesmo. Eu imagino que muita gente, da última vez que você esteve aqui, talvez tenha procurado, tenha se interessado pelos seus métodos de tratamento, que não são só seus, mas são muito eficazes. Então eu vou deixar já o seu Instagram aqui para todo mundo nos acompanhando, pode ser? Pode ser. Vai lá, ela está no Instagram com o seu @espacogestos, espaço gestos, sem os cedilhas aí, gestos com 2 T's. Você tem ali coisas muito legais, receitinhas, dicas, você tem aquele despertar, né, para a saúde. Às vezes a gente está consumindo e está fazendo uso de algumas coisas sem muita reflexão, sem pensar. Então é um perfil que vale a pena você aí de casa acompanhar, tá bom? Agora, Renata, hoje vamos falar sobre obesidade. Vai ter desparasitação também, que você gosta de falar sobre isso, porque você sabe que dá resultado. Sim. Mas a gente não pode colocar tudo no mesmo pacote. A obesidade é um problema multifatorial, mas que pouco se conversa sobre o intestino e os parasitas. Acho que é bom a gente abrir essa conversa tentando entender o que é a obesidade, a definição, não é?
Sim. A obesidade ela se caracteriza por uma condição de acúmulo de excesso de peso, e esse excesso de peso geralmente vai trazer consequências negativas para a saúde. Como você disse, ela é considerada hoje uma doença. É uma doença multifatorial, né? São vários fatores que fazem com que a pessoa tenha um excesso de peso. Ela já é diagnosticada basicamente pelo índice de massa corporal, que é a relação entre o peso e a altura, mas hoje já se leva a outros índices em consideração para avaliar a obesidade, não só o índice de massa corporal. Por muito tempo, a obesidade foi uma característica, foi considerada apenas uma característica. Hoje já se sabe que é uma doença, uma condição de saúde, Sim. né? Que leva a muitas outras, quando não tratada, deixando a pessoa muito mais vulnerável. Isso, a obesidade não é só uma questão estética. Ela tem uma questão de saúde bem importante, porque ela não só é uma condição que afeta a saúde, como ela também favorece o desenvolvimento de outras doenças. Então, Vamos falar dessas doenças, quais são? Quais são os Sim. principais riscos da obesidade? A obesidade, ela favorece a aparecer diabetes, pressão alta, doenças cardiovasculares, apneia do sono, problemas intestinais e também ela tem um componente que ela pode levar a situações emocionais como depressão e ansiedade, né? Por conta de uma série de questões ambientais que estão relacionadas a essa condição. É verdade, gente. Não podemos ignorar essa questão emocional porque é muito marcante e além desses riscos mais assim físicos, né, relacionados à obesidade, a questão emocional talvez piore ou agrave todos os outros, todas as outras possíveis condições, né, Renata? Sim. É como se fosse um ciclo vicioso, né? Porque as questões emocionais como ansiedade e depressão, elas podem piorar um quadro de obesidade, assim como um quadro de obesidade pode piorar um quadro de ansiedade e depressão. Então, elas estão bem relacionadas, né? A saúde mental e o excesso de peso. Vamos tentar entender o que é que contribui para o aumento de peso? São muitos os fatores e é muito individual também, porque eu e você podemos comer a mesma coisa, mas os metabolismos vão responder de maneira diferente, né, Renata? Isso. É bem importante falar, né, sobre isso, porque muita gente acha, às vezes, a questão da obesidade tem relação com comer em excesso. Mas não é só isso, né? Pode ser isso também. Mas tem muitas questões envolvidas, tem questões da alimentação, sedentarismo, o fato de você estar com algum hormônio, algum desregulado. Tem questões genéticas também que podem contribuir, embora os fatores genéticos são muito pequenos nesse quadro. E a gente hoje sabe também, existem vários estudos hoje comprovando que os parasitas também são fatores que podem favorecer a obesidade. E hoje no Brasil, a pesquisa mais recente que tem, hoje publicada pela Fiocruz, é de que 56% dos brasileiros estão acima do peso. Então, você vê que é mais da metade da população. É um número alarmante, né? É um número alarmante, a gente não pode negar. Embora exista, sim, um movimento de aceitação à obesidade, nós não estamos aqui fazendo nenhuma crítica à figura da obesidade ou de uma pessoa acima do peso. O que a gente está interessado é na saúde. E embora algumas vezes uma pessoa acima do peso, com sobrepeso ou obesidade, apresente resultados de exames considerados normais, já se sabe que em pouco tempo isso pode evoluir para pioras. O próprio fato da pessoa estar acima do peso já é uma indicação de que o organismo dela está inflamado. Então, essa inflamação por si só já é um problema, mesmo que ela não apresente sintomas ainda, é um problema. Agora, você falou uma coisa interessante. Você aí de casa, eu não sei se você concorda comigo, olha só. Ela diz que parasitas também podem ser um desses fatores de risco para a obesidade. E eu tenho na minha cabeça, Renata, que os vermes ou os parasitas, né, eles deixam a pessoa desnutrida, desanimada e totalmente o contrário do que uma pessoa obesa. Muito emagrecido. Exato. Por muito tempo, a
essa imagem dos vermes relacionados a pessoas desnutridas, né, fez parte aí da nossa forma de enxergar os parasitas. Mas hoje já existem estudos que comprovam que os parasitas, eles também podem favorecer a obesidade. Por quê? Eles interferem em todo o processo do metabolismo, né? Eles envolvem a questão digestiva, o funcionamento intestinal, e a questão das próprias inflamações, fazendo com que o organismo não só, os parasitas, eles podem sim emagrecer uma pessoa, mas em algumas situações, e dependendo do parasita e dependendo de onde ele está alojado no corpo, isso também pode fazer com que aumente o peso. Isso já é uma descoberta recente, e já existem alguns estudos científicos mostrando essa relação dos parasitas com o ganho de peso, com a microbiota intestinal. Ah, vamos tocar então na microbiota intestinal, porque a nossa Bom, explica você, vai. O que é a microbiota intestinal e como é que essa relação microbiota e parasitas e obesidade se dá? O nosso intestino, ele é povoado ali por vários seres, né? E ali a gente tem bactérias, tem os vermes também, que ficam alojados no intestino. E tem vírus, tem fungo, pode ter um monte de coisa. Pode ter um monte de coisa ali, né? E quando, o que tem que acontecer? A nossa microbiota precisa ter mais bactérias do bem do que os parasitas do mal. Quando existe quando isso inverte, né, tem mais parasitas ruins, acontece esse desequilíbrio e a gente chama isso de disbiose. E esse desequilíbrio ele pode trazer uma série de problemas para a nossa saúde. Você sabe que eu experimentei uma fase com disbiose esse ano ainda, né, por questões emocionais e tudo mais, e eu senti na pele, eu não tive aumento de peso, mas eu senti na pele uma mudança do meu padrão alimentar. Fiquei muito mais faminta por doces e queria comer fora de hora, assim. E é interessante que eu percebi essa mudança, mas eu não tinha forças para mudar a vontade de comer mesmo. E aí eu fazendo, né, o tratamento, percebi que era disbiose, mas assim, explica muito como essa disbiose pode realmente levar ao aumento de peso. Isso, pelo excesso, pelo aumento do apetite, esse é um dos sintomas. Mas não só o apetite no meu caso, foi o tipo de alimento que eu tinha vontade de comer. Você tinha vontade de comer mais doce, besteira, mais carboidrato? Claro. Exatamente, né? Então esse é um dos motivos pelos quais os vermes, os parasitas, eles favorecem o excesso de peso, porque eles alteram alguns hormônios dentro do nosso corpo. Então eles alteram dois hormônios que têm uma relação muito grande com a questão do apetite. E esses hormônios, então, fazem com que a gente tenha uma sensação, uma demora na sensação de saciedade e uma vontade de comer mais. Descreveu. É isso. E aí, você, talvez aí de casa, né, esteja se sentindo frustrado, desanimado, porque já tentou fazer dieta, já tentou medicamento, já tentou até psicólogo, mas não consegue porque a microbiota está lutando, tá jogando contra. Está jogando contra, porque além dessa questão de ele alterar os hormônios, os vermes, eles também dificultam a questão da absorção dos nutrientes. Então, você come, mesmo você comendo alimentos saudáveis, se você está ali cheio de vermes, os vermes eles vão prejudicar a absorção desses nutrientes. E aí acontece, então, além da questão da fome, essa questão também da dificuldade da digestão. Os parasitas, eles também soltam muitas toxinas no nosso organismo, essas toxinas inflamam o nosso corpo, que é uma dos fatores que causam a obesidade. Então, tudo isso está relacionado aí à questão do excesso de peso, né? E essa bagunça toda, será que vai mexer com o nosso metabolismo? Sim, com certeza. Isso diminui o nosso sistema imunológico, o nosso metabolismo fica mais lento. Muitas vezes a gente tem dificuldade para perder peso, por quê? Porque o nosso metabolismo está lento. E, Renata, eu não sei se o metabolismo lento vai refletir só no aumento de peso, mas talvez no desânimo, na falta de disposição, pode ser também sinal de um metabolismo que está mais
devagar arrastado ali, não é? Alterações no sono, irritabilidade, alterações de humor, tudo isso vai influenciar. Você sabe que você me falando da questão da sua fome, eu me lembrei que existe, né, um ditado, assim, uma fala popular, quando a gente está comendo muito, fala que é lombriga, não é verdade? Então, é exatamente isso, né? Essas lombrigas, que no caso seriam os vermes, que não é só lombriga, verme, mas fazem essa alteração, sim, de aumentar o apetite. Olha, não necessariamente só parasitas, né? No meu caso foi mais assim a disbiose. Eu tinha feito até um protocolo de desparasitação, tomado o medicamento direitinho, recente, mas não vencia. Por isso que eu resolvi investigar a disbiose. Mas quando a gente tem que pensar no todo e ir descartando. Por isso que você, quando fala aqui de a obesidade ser multifatorial, o tratamento e também o enfrentamento também precisa ser multifatorial, né, Renata? Precisa ser multifatorial. A gente precisa levar em consideração as questões emocionais, as questões ambientais, as questões sociais, as questões de saúde, né, como hormônios, se o organismo está trabalhando da forma como deveria. Tudo isso precisa ser levado em consideração quando a gente pensa em obesidade. Não dá para a gente falar, estou acima do peso porque é genética, ou estou acima do peso porque eu como demais. Não funciona assim. A obesidade, ela tem uma série de fatores associados. Vamos juntos, é por isso que Vida e Saúde está trazendo esse tema aqui, que não é muito comentado, não é uma coisa... sim, está popular na internet, mas talvez você, quando pensa em obesidade, não é a primeira coisa que você vai atacar. E pode ser que este seja um bom caminho para você. A alimentação com certeza vai passar aqui por essa conversa, você aí de casa já pode imaginar, né? E com certeza ela vai ajudar a prevenir, eliminar parasitas se for bem direcionada. A Renata vai contar um pouquinho mais para isso daqui a pouquinho. Mas você sabia que a alimentação saudável é um dos 8 pilares para se ter qualidade de vida, não é mesmo? Esses pilares foram criados por Deus para nos fortalecer e para cuidar do nosso corpo e da nossa mente. Por isso, a gente sempre vai tocar nesse assunto aqui. A gente vai trazer o que a ciência pode apresentar de melhor, mas nós vamos nos agarrar àquilo que Deus nos deu. Aquilo que a gente sabe que Ele, como Criador, preparou para que nós vivêssemos mais e melhor. E, Renata, eu estou aqui com a revista Esperança, A Máquina Humana, que é a nossa revista deste ano, e que tem aqui em todos os capítulos é mencionada essa questão da alimentação, a desbiose, a gente vai tratar aqui um pouquinho também. E você aí de casa nos assistindo pode receber a sua gratuitamente se pedir pelo WhatsApp. Olha só que legal, para você estudar na sua casa, para você entender qual é a sua relação com a comida e como você pode fazer escolhas melhores. Basta então mandar o seu WhatsApp aqui para cá, o número é 12 98244 4449, 12 98244 4449, e quando você mandar a mensagem dizendo, olha, quero a máquina humana, você vai receber provavelmente aí um formuláriozinho bem rápido de ser preenchido, bem fácil, mostrando, perguntando o seu nome, seu endereço, para você receber ela no lugar certo, e aí você menciona aí que viu aqui no Vida e Saúde e que gostaria de receber a sua sem custo nenhum. A gente vai mandar para você, tá bom? Vamos para o intervalo, Renata? Na volta eu quero saber o que significa essa mesa aqui maravilhosa que vai nos ajudar a vencer esse desequilíbrio, essa desbiose e ajudar a gente a se livrar dos parasitas, não é? É o que a gente quer. E o Dr. César Vasconcelos vai aparecer aqui também falando sobre o verdadeiro significado dos nossos sentimentos. Dá para saber se é amor ou só carência? Assunto necessário aqui. Vamos ter suco verde e suco para desparasitação por aqui. Olha só, 2 receitas incríveis para você. A gente volta já.